Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos. Vocês conseguem ouvir bem ao redor? Levantem suas mãos, se conseguem ouvir. Todos ao redor, levantem suas mãos. Para mim parece que o som está rebatendo, mas não tenho certeza. Mas alguns dos vendedores de livros e outros me disseram que o som está melhor lá no alto, na parte mais elevada, do que aqui atrás. É aqui que acontece o eco, nessa direção. Mas agora vocês estão mais perto. E agora, vamos esquecer se somos metodistas ou se somos batistas ou presbiterianos ou pentecostais. Vamos simplesmente ter um tempo de comunhão agora e nos alegrar no Senhor. E agora, talvez, se o irmão Moore vier amanhã para conduzir as preliminares como essa e tiver a mensagem, então virei direto para a plataforma aqui e começarei a orar pelos enfermos. Vê você? E temos centenas de pessoas aqui para receberem oração. E eu quero dizer, antes de começar a falar, o povo americano não é como o povo estrangeiro. Bem, quando você tem pessoas no exterior, na África ou em algum outro lugar, elas não são como o povo americano. Lá na África, por exemplo, de onde é o nosso irmão Tom, bem, lá quando elas podem ver o sobrenatural se mover uma vez e sabem que é genuinamente sobrenatural, isso resolve. Basta dizer a elas: levante-se e vá para casa. E cada aleijado se levantará e irá embora. E cada um que é surdo estará ouvindo, e cada cego estará vendo. Eles simplesmente juntavam as muletas e outras coisas e as empilhavam nos cantos. Na Suécia, quando estivemos lá, estávamos sentados lá sem saber nem mesmo como falar a língua deles, e o Espírito Santo se movia pela audiência e dizia a alguém, falava em inglês, qual era o nome da pessoa em sua própria língua por meio de um intérprete. Algo como o nome Running Waters, águas correntes, ou algo assim. Ele dizia quem eles eram, qual era o problema dele, de onde eles vinham. O ambiente todo se levantava, jogava as muletas e outras coisas no chão e ia embora caminhando. Eles não importava como se sentiam, eles criam de qualquer maneira. Se Deus estava tão perto deles, eles iam embora e criam de qualquer maneira e saíam testificando. Isso é o que realmente deveríamos fazer. Mas sabe qual é o problema conosco, americanos? Fomos envenenados por cada escola de teologia, uma contradizendo a outra. Então alguém começará a dizer: o Dr. Jones afirma que isso é leitura de mente. Outro diz: bem, meu pastor diz que esse homem é Beelzebul, ele é um demônio. E outro diz: bem, isso não é do Senhor, eu lhe asseguro. E as pessoas não sabem em que acreditar. Creia na Bíblia de Deus. Isso é o que está certo. Deus diz: sejam as palavras de todo homem uma mentira, mas a minha seja a verdade. Deus diz: não importa o que seja. Como diz o ditado antigo, a prova do pudim está em comê-lo. Se Deus diz algo em sua palavra e ele cumpre, creia nisso e siga em frente. Esqueça o resto e deixe Deus ser a verdade. Agora, vamos falar um pouquinho esta noite, se Deus quiser, apenas uma pequena mensagem de evangelismo, talvez, se o Senhor nos ajudar, sobre a videira verdadeira e a videira falsa. Você sabe que a maior história que já foi contada, a maior mentira que já foi contada, é uma que tem muita verdade nela. Agora, a maior mentira que já foi contada foi o que Satanás disse a Eva. Veja, ela continha muita verdade nela. Agora, se você vier dizer algo que é realmente uma mentira descarada, ora, você não acreditaria nisso. Você sabe melhor. Mas quando se trata de um lugar onde há cerca de 99% de verdade e 1% de mentira,
Esse é o tipo enganador. Esse é o tipo que você tem que observar. É esse tipo. E é exatamente nisso que o diabo é bom. Ele disse a Eva toda a verdade, menos uma coisa. Vê? Ele disse: agora, você não sabe o que é certo e errado. Você não sabe distinguir o bem do mal. Mas se você tomar este fruto, disse, seus olhos serão abertos e você saberá o que é certo e errado. E você será sábia, você saberá como Deus. Bem, isso é verdade. É exatamente isso. Tudo isso era verdade. Mas ela disse: Deus disse que morreremos. Ele disse: Oh, certamente você não morrerá. E ele a persuadiu. Agora, é aí de onde a mentira vem. Agora, podemos pregar sobre tudo e deixar de lado a raiz fundamental da questão. E é aí que surge a mentira. Vê? É aí que surge o problema. Agora, vamos voltar às videiras por alguns minutos. Deus compara a sua igreja a uma videira. Ele disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. E assim por diante. E se a videira é uma videira de uva, ela tem que produzir cada ramo. E se a vida de Cristo nele era pregar o reino de Deus e curar os enfermos, cada ramo terá a mesma essência nele, enquanto essa vida subir pela videira. Não pode ser de outra forma. A vida de Cristo em você. Se eu lhe dissesse essa noite que a vida de John Dillinger, um criminoso famoso, está em mim, você esperaria que eu tivesse grandes armas aqui, algo assim. Você estaria em perigo se o espírito dele estivesse em mim. Se eu lhe dissesse que o espírito do artista está em mim, como o de algum grande artista famoso, você esperaria que eu fosse capaz de pintar um quadro, tal como aquele artista faria, porque o espírito dele estaria em mim. E se eu digo que o Espírito Santo está em mim, você espera que eu faça a obra que o Espírito Santo fez quando ele estava aqui na terra, manifestado no Senhor Jesus Cristo, que eu viva aquele tipo de vida, pregue aquele tipo de evangelho e faça as mesmas coisas, porque a videira sempre produzirá conforme a vida que está nela. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Certo? Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, você pode pegar uma árvore que parece ter casca de sicômoro e está produzindo maçãs. Não importa que tipo de casca ela pareça, é uma macieira para mim, porque o fato de estar produzindo maçãs mostra que a vida na árvore é de uma macieira. E não importa como você está vestido ou o que você faça, contanto que esteja manifestando os frutos do Espírito. Isso mostra o Espírito de Cristo, mostra que Cristo está em você. Agora, todas as coisas se originaram em Gênesis. Vocês gostam de estudar Gênesis, irmãos? Vocês, ministros? Oh, penso que é o maior livro da Bíblia, um deles. Tudo o que você encontra hoje se originou em Gênesis. Gênesis significa o princípio. Todo culto que você encontra na terra hoje começou em Gênesis. Toda igreja verdadeira e genuína na terra hoje começou em Gênesis. Tudo o que vemos, até mesmo toda a ciência, começou em Gênesis. Você notou que Jesus faz referência a isso? Disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja o que eles disseram. Eles foram grandes construtores. Veja como é um edifício aqui da sua cidade. Eles começaram a trabalhar com metais. A ciência era ótima. Eles construíram a esfinge, as pirâmides e tudo mais. Algo que não podemos fazer hoje. Exatamente. Apenas uma repetição do tempo. Eles tinham cultos. Eles tinham tudo exatamente como eles têm hoje. É um grande sinal apontando para o fim dos tempos. Agora, e observe bem, como ponto de partida esta noite,
Vamos voltar e comparar uma videira verdadeira e uma videira falsa. Talvez eu pudesse pegar esses 2 microfones. Não conheço o homem que os instalou aqui alguns minutos atrás. Ele não sabia o que estava fazendo, penso, mas era exatamente isso que eu queria que ele fizesse, porque eu vou pegar este como a videira certa e este como a videira errada, e vamos compará-las agora apenas como uma ilustração. Agora, no jardim do Éden, descobrimos que primeiro havia um homem, Adão. Deus fez para ele uma companheira, que foi Eva. Então veio Caim e então veio Abel. Vamos começar a partir daí. Agora, os espíritos não morrem. Os homens morrem, mas os espíritos não morrem. Deus tira seu homem, mas nunca seu espírito. Deus levou Elias e uma porção dobrada do seu espírito veio sobre Eliseu. Cerca de 800 anos depois veio sobre João Batista e foi predito que viria novamente nos últimos dias. Deus tirou Cristo da terra, mas o Espírito Santo voltou. O diabo leva seu homem, mas o Espírito permanece o mesmo. Jesus disse: Vós tendes por pai o diabo. Disse: Qual dos profetas que anunciaram a vinda do justo, seus pais não o apedrejaram e assim por diante? Falando dos fariseus. E isso, lembre-se e mantenha isso em mente. O espírito do anticristo não é o comunismo. O espírito do anticristo é religioso. Jesus disse: seria tão parecido que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. Não se trata de algo como uma ideologia comunista contra Deus. É um espírito religioso. João viu isso em Apocalipse e ele se perguntou com grande admiração como isso se assemelhava à igreja do Deus vivo e assim por diante. E ainda assim, nela foi encontrado o sangue de cada mártir que já foi morto por causa do Senhor Jesus. Agora, no jardim do Éden, vamos deixar Adão e Eva por um momento e começar com os 2 meninos, Caim e Abel. Estávamos falando deles alguns dias atrás. Cada um desses meninos representava um espírito e, na minha opinião, ali estavam Judas e Jesus em uma prefiguração. Assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar ao traí-lo e negá-lo. Algumas pessoas só veem 3 cruzes no Gólgota. Havia 4. A cruz representa uma árvore, e lá estava Cristo, um ladrão de cada lado, e Judas se enforcou em um sicômoro. Ele estava em uma cruz, tanto quanto Cristo, pois maldito é aquele que for pendurado em uma árvore. E observe, aqui estava o Filho de Deus, que veio da glória e estava voltando para a glória, levando consigo o pecador arrependido. E aqui estava o filho da perdição, vindo do inferno e retornando ao inferno, levando consigo o incrédulo. Se tu és o Filho de Deus, veja uma representação perfeita. Mas aqueles 2, Caim e Abel, ambos eram rapazes religiosos. Eles eram sinceramente religiosos. Caim sabia que depois de sair de lá e perceber que era mortal, ele não poderia enfrentar a morte, sabendo que teria de sair do mundo sem ser sincero. Sinceridade não é o que Deus requer. A sinceridade está bem, mas não é suficiente. Talvez hoje à noite, se fôssemos até o rio Ganges, veríamos mães com seus pequenos bebês de pele escura, oferecendo-os aos crocodilos, esmagando-os até a morte como sacrifício ao seu Deus. Isso é sinceridade. E se você me acompanhasse até a Índia e visse aquelas pessoas tirarem seus sapatos e caminharem no meio do fogo com seus pés queimando até formar bolhas? Vá comigo até a China,
Você verá seus pezinhos quebrados daquele jeito, e eles andam na ponta dos pés, fazem sacrifícios e tudo mais, sendo profundamente sinceros. Mas ainda assim, isso não é salvação. Sinceridade não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, os pagãos que se cortam e se ferem são muito mais sinceros do que qualquer coisa que você já tenha visto atuar no cristianismo. Ora, os cristãos dificilmente atravessarão uma rua para ver um reavivamento. Isso mesmo, mas essas pessoas farão qualquer coisa, até mesmo sacrificam seus filhos e suas vidas. Mas é isso, sinceridade não significa nada. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho da morte. E cabe a nós nos examinar agora para saber onde estamos. Estamos no fim dos tempos. Não é hora para brincadeiras, é hora de se colocar em ordem e ter certeza de que estamos no caminho certo. Se você fosse aqui em algum lugar ao mercado ou ao restaurante e comprasse uma tigela de sopa e tivesse uma mosca nela, você a devolveria. Você certamente não a tomaria. Você observa o que está colocando neste corpo, mas põe qualquer coisa nessa alma. Não importa o que seja, qualquer tipo de dogma ou doutrina. Mas é melhor se examinar com a pura e inadulterada palavra de Deus e descobrir se você está realmente na categoria certa ou não. Lembre-se, não importa o quão bem você trate este corpo. Um homem de 150 libras, 68 quilos, vale apenas 84 centavos. Isso mesmo. Mas você tem uma alma que vale 10.000 mundos. Você cuidará de 84 centavos enquanto negligencia os 10.000 mundos de qualquer maneira. Examine-se.